Ah, tá, peraí, deixa eu só, aí. Então, beleza, eu tô pronto aqui. Perfeito. Bom, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer o Dr. Bruno pela gentileza, né? Eu conversei com ele há uns 2 meses atrás, sobre ele falar um pouco com a gente sobre problemas ortopédicos na infância. Eu deixei ele à vontade em relação ao tema e ele, depois de pensar um pouco, sugeriu abordar, em princípio, esse tema, né? Como transportar crianças em veículos de uma forma segura. E é uma coisa que eu realmente não tenho muita noção, né? Aquela orientação, se é com a cadeirinha de frente, de trás, no banco da frente, no banco de trás. Então, acho que vai ser uma coisa bem interessante. O Bruno Noronha, para quem não conhece, é filho do Dr. Noronha, que eu espero que esteja ouvindo a nossa apresentação. É um dos sócios do Hospital Prontil, é ortopedista infantil. Ele tem a sua formação pela PUC Campinas, depois uma especialização no Hospital do Servidor em São Paulo e na ACD de São Paulo. E como ele sugeriu esse tema, eu também conversei com o pessoal da Unital, o Dr. Ricardo Marcitelli. Ele é coordenador de um projeto de extensão lá na Unital, falando sobre acidentes, prevenção de acidentes em crianças. E eu achei que as duas coisas elas estavam meio que relacionadas, então o Dr. Bruno vai começar a falar para a gente sobre como transportar a criança em veículos de uma forma segura, e depois o pessoal da Unital também talvez fale um pouquinho sobre esse projeto de prevenção de acidentes. Bruno, obrigado mesmo, viu? É um prazer ter você aqui. Por favor, fica à vontade. Então, vamos lá. Obrigado, Pedro, pelo convite, pela liberdade de escolher o tema. É um tema bem gostoso, bem fácil, bem rápido, e com certeza a gente vai aprender alguma coisa diferente aqui. Eu só vou fechar a minha câmera, tá? Qualquer coisa, aí eu precisando, eu abro aqui para a gente falar, só para não ficar na frente da minha apresentação, tá bom? Então vamos começar aqui. Quando a gente fala, então, começar a apresentação com uma pergunta: como transportar a criança de forma segura nos veículos? E sempre que a gente fala isso, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão de acidentes, né? De prevenção de acidentes nas crianças. Então, para a gente começar, vou fazer um apanhado geral dos acidentes no Brasil, tá? Se a gente pensar em todos os tipos de acidente, aí a gente está incluindo tudo: queda, queimadura, acidente de trânsito, afogamento. A gente tem que o acidente é a principal causa de morte de crianças de 1 até 14 anos. A gente está falando aí de 8 mortes por dia, né? Uma morte a cada 3 horas, e de 288 internações por dia, que dá 12 internações por hora. Se a gente for olhar mais a fundo nas internações e nos óbitos, a gente vê que internação, 44% das internações são devido à queda, 19% queimadura e 10% devido a acidentes de trânsito. Se a gente pegar os óbitos, a gente vai ver que 29, um terço dos óbitos, são decorrentes de acidente de trânsito, 26% de afogamento e 25% de asfixia. E Bruno, agora, oi, eu não sei se você está mudando a sua apresentação ou está na tela inicial ainda? não, eu estou mudando. Não está aparecendo, por isso que eu te Então, interrompi. vamos começar de novo, então. Legal, agora está mudando. Agora, mas agora parou de mudar para mim. Espera aí que eu vou. Não está mudando aqui. Ó, agora mudou? Pedro, tá ouvindo? Ué,
Desculpa, Bruno, meu microfone estava fechado. Estou te Tá, ouvindo e agora está mudando, sim. agora tá mudando? Tá sim. Então, beleza. Então, vamos começar de novo, então. Então, travou aqui. Então, vamos voltar aqui. Quando a gente fala de acidentes, de uma maneira geral, todos os acidentes, faixa etária pediátrica no Brasil, a gente tem que é a principal causa de morte de 1 até 14 anos. Mais ou menos 8 mortes por dia, uma morte a cada 3 horas, e 288 internações por dia, que dá 12 internações por hora. Se a gente for olhar mais a fundo esses dados de internação e de óbitos, a gente vê que nas internações, o trânsito não é a principal causa de internação, é a terceira causa de internação. E quando a gente vai para óbitos, o trânsito é a primeira causa de óbitos em criança, com 1/3 dos óbitos de acidentes decorrentes de acidentes de trânsito. Quando a gente vai, então, pegar acidentes de trânsito específicos no Brasil, um dado importante que a gente tem que saber é que o Brasil é o terceiro país com o maior número de mortes no trânsito, isso adultos e crianças. A gente só está atrás da China e da Índia. E vindo para a faixa etária pediátrica, o acidente de trânsito é a principal causa de morte de 5 até 14 anos. A gente está falando de 1.000 mortes por ano, 3 mortes por dia e 31 internações dia decorrentes de acidentes de trânsito. E se a gente fizer, de novo, igual no slide anterior, um aprofundamento nas internações e nos óbitos, a gente vai ver que as internações elas são muito homogêneas. 28% das crianças internadas, elas estavam de bicicleta, 26% foram atropeladas a pé, 24% estavam dentro de veículos e 22% dessas crianças estavam em motos. Quando a gente passa para os óbitos, aí a gente vai perceber que 50% dos óbitos de criança, essa criança estava dentro do veículo. 22% dos óbitos foram via atropelamento, 16% a criança estava em moto e 8% em bicicleta. Aqui a gente tem um dado muito importante, porque se a gente pegar os óbitos de veículo e de motos, a gente tem 70% dos óbitos de criança no trânsito que elas eram responsabilidade direta de um adulto, né? O adulto colocou ela dentro do veículo, o adulto estava dirigindo o veículo e o adulto estava dirigindo a moto. Então, esse é um dado importante e é aqui que a gente tem que tentar trabalhar para conscientizar esse adulto para tentar diminuir esse risco. Eita. Então, só lembrando, os acidentes de trânsito na faixa etária de 5 a 14 anos, a morte decorrente dos ferimentos é a primeira entre todas as mortes de causa definida, nos países da América e no Brasil. Então, agora que a gente já viu os dados sobre acidentes, a gente vai colocar essa criança dentro do veículo. Então, quando a gente tem um acidente, só de estarem ocupando o banco traseiro do veículo, as crianças na faixa etária de 1 a 4 anos, ela tem 45% maior chance de sobrevida. De 5 a 12 anos, tem 30% maior chance de sobrevida. E se elas estiverem usando um dispositivo de retenção, a famosa cadeirinha, ela vai ter uma redução de 72% do risco de morte no mesmo acidente. Ou seja, aqui já está claro que criança tem que ser transportada no banco traseiro do veículo. E quando a gente pega o banco traseiro, a posição central, o centro do banco traseiro, é o lugar mais seguro para a gente colocar essa criança no veículo. Num acidente, só de estar ocupando o centro do banco traseiro reduz em 24% o risco de morte quando comparado com as posições laterais do banco traseiro. E se a gente comparar as duas posições laterais, a direita e a esquerda, não tem diferença significativa entre elas. A única situação que a criança transportada no banco traseiro ela está mais exposta ao risco são nos acidentes fatais com impacto traseiro. Mas, estatisticamente, são os acidentes que menos acontecem. Apenas 4% dos acidentes fatais são de impacto traseiro. Então, não é significativo para tirar a criança do banco traseiro do veículo. E agora a gente tem que ficar muito atento
para a ejeção da criança para fora do assento ou para fora do banco. Uma ejeção da criança, ela triplica a mortalidade e aumenta significativamente o risco de ferimentos dessa criança. Se a gente pensar uma criança de 10 quilos num acidente a 50 por hora, essa criança ela vai sofrer um impacto de 500 quilos. Uma criança de 20 quilos vai sofrer um impacto de 1 tonelada. Então, a ejeção é praticamente uma sentença de morte se a criança estiver solta dentro do veículo. Então, agora a gente já sabe que a criança tem que estar no banco traseiro e não pode estar solta. Essa criança tem que estar usando um dispositivo de retenção. É o DRC, dispositivo de retenção de criança. São as cadeirinhas. O que é o DRC, né? O DRC é um conjunto de componentes que tem como objetivo reduzir o risco de lesão e morte em caso de acidente. Então, ele tem o componente físico, o cinto de segurança, a espuma e o feixe que prende junto ao veículo. E quando a gente está usando o DRC, a gente tem uma alta redução no índice de morte. A gente viu que chega até 72%. As crianças de faixa etária de 2 a 5 anos, em trauma de crânio, tem diminuição de 4,2 vezes a chance de ter um TCE. E na idade de 10 a 14 anos, se elas estão usando o cinto de segurança do veículo, posicionados em boosters, a gente vai ver mais na frente o que é, ela apresenta a redução de ferimento de cabeça, pescoço e coluna. E esses ferimentos, eles são os ferimentos clássicos associados ao uso inadequado do cinto de segurança. Então, vamos falar agora de cada tipo específico da cadeirinha, tá? O primeiro é o assento infantil. O assento infantil, o assento tipo concha, bebê conforto, a criança tem que sair da maternidade com esse assento. Ele vai ser usado do nascimento até mais ou menos 1 ano de idade e o peso aproximado de 9 quilos. Ele tem que ser instalado no sentido inverso do painel do veículo, ou seja, ele vai estar olhando para o painel, para o vidro traseiro do veículo e levemente inclinado. Por que ele fica nessa posição? A criança até 1 ano, ela não tem o controle completo de fixação do pescoço, de sustentação do pescoço. Então, em caso de frenagem brusca ou de acidentes frontais, o pescoço da criança está protegido. O segundo é o assento conversível. O assento conversível ele vai ser usado para aquelas crianças que são menores de 1 ano, mas que já passaram dos 9 quilos. Então, nessa condição, ele vai ser instalado do mesmo jeito que o bebê conforto, voltado para a parte de trás do veículo, levemente inclinado. Quando a criança completar 1 ano ou aproximadamente 13 quilos, a esse assento conversível ele vai virar uma cadeirinha. Então, ele vai ser instalado na posição vertical e voltado para a frente do veículo. Depois, a criança vai passar a usar a cadeirinha, mais ou menos de 1 até 4, 5 anos de idade, e o peso por volta de 18 a 20 quilos. A cadeirinha vai ser instalada na posição vertical e olhando para o painel do veículo. Sempre que possível, tem que ser instalada no centro do banco traseiro. Os assentos de elevação, os boosters. Esse booster vai ser indicado quando? Quando a criança se tornou pequena para usar a cadeirinha, então, e ela não tem a altura suficiente ainda para passar para o cinto de segurança do veículo. O booster é um assento de elevação. Ele vai se fixar, vai se encaixar no banco do veículo, vai elevar a criança, e aí a criança vai ficar com a altura adequada para usar o cinto de segurança do veículo. E o cinto adequado para o uso do booster é o cinto de 3 pontas, não é para usar o cinto abdominal. Então, aqui, ó, a gente vê a criança sem o uso do booster, o, o cinto de segurança passando sobre o pescoço e sobre a face da criança,
e com o uso do booster, o cinto de segurança passando sobre o ombro da criança. E o cinto de segurança do veículo. O cinto de segurança, a gente tem que saber que eles são projetados para adultos. Então, e no Brasil, a altura que se considera é 1,45 m. Enquanto a criança não puder usar o cinto de segurança, ela tem que estar num DRC. Quando que a criança vai para o cinto de segurança? Quando ela tiver 1,45 m de altura, 10 anos de idade e aproximadamente 36 quilos. E quando estiver usando o cinto de segurança, a forma correta de usar o cinto de segurança. A faixa transversal do cinto tem que passar sobre o ombro e diagonalmente sobre o tórax. E a faixa subabdominal, como o nome diz, ela é subabdominal, ela tem que passar pelas saliências ósseas do quadril ou sobre a parte superior da coxa, nunca no abdômen da criança. Então, aqui mais uma vez para a gente lembrar, porque esse conceito aqui é super importante. Quando a criança não tem a idade para usar o cinto de segurança, ela tem que fazer o uso do dispositivo, senão vai usar de forma errada o cinto. Ó, nosso amigo aqui com o cinto passando em cima do pescoço e da faixa, e da face. E quando já tem a idade, a faixa transversal tem que passar sobre o ombro e a faixa subabdominal sobre as saliências ósseas do quadril. Por que que isso é importante? Porque usar o cinto de segurança de forma inadequada aumenta em 78% o risco da criança sofrer ferimento grave e hospitalização. E, geralmente, o que é usar o cinto de segurança de forma errada, inadequada? É o uso prematuro. A criança não tem a estatura e a idade para usar o cinto e começa a usar o cinto de segurança. E isso predispõe a criança a uma síndrome, que chama-se a síndrome pediátrica do uso do cinto de segurança. O que é essa síndrome? Então, quando a gente tem uma criança que passa a usar prematuramente o cinto de segurança, a faixa subabdominal, ela vai passar sobre o abdômen, ela vira uma faixa abdominal, e a faixa transversal, ela vai passar sobre o pescoço e a face. Esse posicionamento incorreto, ele aumenta o risco de lesões cervicais, torácicas e abdominais dessa criança. Então, a gente vê aqui na foto da esquerda a criança posicionada num booster, o cinto na posição correta. Na foto da direita, a criança posicionada numa cadeirinha, com o cinto de 4 pontas, da forma correta. E no meio, a criança sem altura adequada, usando o cinto de uma forma errônea, então podendo ter a síndrome pediátrica se tiver um sinistro, um acidente. E aqui a gente vê uma criança de 7 anos que estava no banco traseiro do veículo e só estava usando o cinto de segurança. Então, um trauma abdominal fechado pela faixa subabdominal, que estava posicionada errada, e uma lesão de coluna, essa de coluna torácica. Essa lesão de coluna torácica é também chamada lesão do cinto de segurança. O nome dela é a fratura de chance. Por que que ela acontece? Você tem um aumento da pressão abdominal, devido ao trauma fechado, com uma flexão forçada no quadril, uma flexão forçada do tórax, desculpa. Outro dispositivo, que são os shield boosters, os banquinhos auxiliares, que eles são um escudo almofadado retido apenas pela faixa subabdominal do cinto de segurança, também não é indicado utilizar, ele está associado ao aumento de índice de ferimento, porque essa faixa, esse escudo almofadado que tem aqui, funciona como uma cunha, pressionando o abdômen, aumentando a pressão intraabdominal, enquanto o tronco da criança fica livre e faz um movimento de flexão. Então, esse banquinho está contraindicado. Já tem estudos demonstrando aumento de risco e de ferimentos associados ao uso desse dispositivo. E, continuando aqui,
a gente vai ver quais são as falhas mais frequentes ao transportar a criança no veículo. A primeira falha mais frequente são crianças transportadas no banco da frente. Criança não é para estar no banco da frente, e o banco do carona na frente, ele é o lugar mais perigoso do carro, é conhecido como o banco da morte. Então, não é para transportar crianças no banco da frente. E o segundo erro mais comum aí são o uso inapropriado dos dispositivos de segurança. E o principal é criança com idade inferior a 1 ano transportadas com a cadeirinha instaladas para a frente do veículo. E aí ela não tem o controle do pescoço, frenagens ou batidas frontais, que são o mais comum, pode ter lesão cervical dessa criança. E crianças transportadas usando o cinto de segurança prematuramente. Vamos falar um pouquinho dos dispositivos de fixação das cadeirinhas atuais. Basicamente, nós temos 3 dispositivos. E, por ordem de segurança e de praticidade, vou falar, elencar aqui do melhor para o pior. Então, o melhor seria o Isofix, que é esse que a gente está vendo na tela. Depois, nós temos o LET, que é o próximo, e o cinto de segurança do próprio veículo, a cadeirinha fixa pelo cinto de segurança. O Isofix é do padrão europeu, ele é obrigatório na Europa desde 2013 e no Brasil ele é obrigatório desde 2018. Ele foi desenvolvido pela Volkswagen e nada mais é do que pontos de fixação fixos direto no chassi do veículo e a cadeirinha tem o encaixe, que é essa boquinha de jacaré. Sempre que usar o Isofix, precisa ter a tira superior ou a tira inferior antirrotacional. O sistema LET é o sistema americano, ele é feito por fitas, como se fossem tirantes, pequenos cintos de segurança que prendem nessa ancoragem do veículo igual o Isofix. A única diferença é que aqui são cintos de segurança. Ele também precisa ter tanto o método antirrotacional ou superior ou inferior que prende ao assoalho de veículo. E o terceiro tipo de fixação, que a gente vê aqui na figura C, é a fixação feita através do cinto de segurança do veículo. Essa geralmente é a mais complicada e a que mais dá problema de colocação e de não sustentação da cadeira adequadamente. Então, ó, aqui um rápido resumo para a gente lembrar. Então, o bebê conforto é o primeiro DRC que a criança tem que ter, sai da maternidade com ele. Crianças menores de 1 ano, com 9 quilos, tem que ser voltada para a parte traseira do veículo. O assento conversível, para criança menor de 1 ano, que já está mais pesada, entre 9 e 13 quilos, voltado para a parte traseira do veículo. A partir do momento que essa criança completou 1 ano ou está com peso maior do que 13 quilos, ela é voltada para a posição da frente do veículo, na posição vertical. A cadeirinha é de 1 a 4 anos, peso aproximado de 18 a 20 quilos, posição vertical e voltada para a frente do veículo. Os boosters, assentos de elevação, para as crianças de 4 a 10 anos, que ainda não têm altura para usar o cinto de segurança do carro, e o cinto de segurança do veículo para crianças acima de 10 anos, 1,45 m de altura e 36 quilos. Então, isso aqui, na verdade, o que a gente está vendo é a lei das cadeirinhas que está em vigor. E sempre que possível, temos que transportar a criança no centro do banco traseiro. Então, a lei das cadeirinhas que está em vigor, a nova lei das cadeirinhas agora, é uma lei federal, tá? A primeira lei das cadeirinhas apareceu no Brasil em 2008 e foi um trabalho do Dr. Flávio Adura, que em 2006 fez os projetos diretrizes de transporte veicular seguro de criança e depois desse projeto virou a lei das cadeirinhas. Então, no Brasil começou em 2008 a primeira lei e atualmente a gente tem a nova lei das cadeirinhas que mudou em 2020
e entrou em vigor em 2021. A principal mudança para a nova lei das cadeirinhas foi na faixa etária entre 7 e 10 anos, com menos de 1,45 m, tem que estar obrigatoriamente no banco traseiro com o DRC. A primeira lei de 2018, a criança com 7 anos, ela já não precisava estar em DRC, ela já podia usar o cinto de segurança do veículo. E aí os estudos provaram que ainda não era seguro e eles alteraram a lei. E transportar a criança fora do DRC é uma infração gravíssima, são 7 pontos na carteira. Aí, as dicas que a gente precisa orientar os pais para escolher a cadeirinha. Primeira coisa, tem que realizar o teste antes de comprar. Então, tem que procurar uma loja. Os vendedores, eles são treinados para orientar, levar o carro, instalar. O vendedor vai ver o tipo de fixação que tem no seu carro mais adequada, a cadeirinha que tem. Lembrando que no Brasil, a posição LED, a posição Isofix, só foi obrigatória a partir de 2018. Então, carros anteriores não vão ter Isofix, são poucos que têm. E aí tem que ser cadeirinhas que são presas pelo cinto de segurança. Então, o vendedor vai dar essa orientação, tem que atentar ao modo de instalação. Antes de colocar a criança, os pais, os adultos, têm que estar acostumados a mexer com a cadeirinha. A instalação tem que ser simples, não pode ser uma coisa difícil. Sempre comprar uma cadeirinha certificada pelo Inmetro. Hoje em dia, todas vêm com o selinho lá do Inmetro, bonitinho. Nunca comprar uma cadeirinha usada ou reaproveitar uma cadeirinha que esteve em um acidente. Você não sabe se teve algum dano da estrutura dessa cadeirinha, ela por fora pode estar bonita e se você usa e tem um sinistro, pode ter problema. E sempre escolher o tamanho adequado ao peso e altura da criança. E a criança tem que ficar confortável na cadeirinha para conseguir ficar mais tempo na cadeirinha. E, importantíssimo, sempre antes de colocar a criança na cadeirinha, tem que verificar a fixação. Que seja para dar uma volta no quarteirão ou fazer uma viagem longa, essa fixação pode soltar, alguém pode ter soltado ela sem querer. Então, sempre verificar a fixação da cadeirinha no veículo antes de colocar a criança. E agora vem as perguntas frequentes. A gente fala tudo isso e não tem nenhuma pergunta sobre isso. As perguntas são sempre sobre as exceções. Então, geralmente são essas 4 perguntas que a gente mais escuta. A primeira é: criança em moto. Pode transportar a criança em moto? A resposta é que pode transportar a criança em moto e a criança tem que ter 10 anos, 1,45 m e tem que ser capaz de cuidar de si. Então, crianças com alteração de desenvolvimento, alteração neurológica, não podem ser transportadas de moto. Uma criança rígida, que quebrou o braço, está com gesso, ela não pode ser transportada enquanto estiver usando o gesso. Ela não tem condição de cuidar de si. Então, 10 anos, 1,45 m e ter condição de cuidar de si para transportar em moto. Ah, eu vou numa festa e vou trazer mais de 3 crianças no carro. Posso transportar uma criança no banco da frente? A resposta é: a lei permite quando o número de crianças excede o total de lugares do veículo, sendo que para transportar na frente tem que ser a criança de maior estatura, não a mais velha, a criança mais alta. Táxi e Uber não precisam ter cadeirinha, tá? A orientação é quando você chamar o táxi ou chamar o Uber, entrar em contato com o motorista, perguntar se ele tem. Se ele não tiver e você tiver, o ideal é que você leve a cadeirinha, instale e transporte a criança na cadeirinha. Criança no colo, em último caso, evitar ao máximo. Eu tenho uma picape que não tem banco traseiro, só tem banco dianteiro. Posso transportar a criança? Pode transportar a criança no banco dianteiro, usando o dispositivo adequado, o bebê conforto, a cadeirinha, lembrando que quando a criança estiver no banco da frente, precisa desligar o airbag. Então, essas são as 4 exceções à regra das cadeirinhas. E um pequeno resumo: a criança sempre no banco traseiro, de preferência no centro do banco traseiro.
sempre fazendo o uso correto do DRC, da cadeirinha, e quando chegar na idade de 1,45 m, 10 anos, na idade de 10 anos, altura de 1,45 m e 36 quilos, pode passar a usar o cinto de segurança. E transportar crianças sem o dispositivo de retenção adequado é uma infração gravíssima. Então, deixa eu abrir aqui. Era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser complementar alguma coisa, estou aqui à disposição. Bruno, obrigado, viu? Bastante coisa mesmo, né? Bom, meu, minha filha mais nova está com 24 anos, então eu estou meio desatualizado mesmo na prática, né? Esse sistema que você falou das cadeirinhas, eu não reparei, mesmo um carro mais novo. Todos os carros já têm esse. Como que você disse que é o nome? Sim, os carros, a partir de 2018, já são obrigados a sair de fábrica com pelo menos uma posição de Isofix. A maioria já sai Ah, com mais. Antes de 2018, não. De 2015 a 2018, os carros importados já tinham que vir, mas os carros produzidos no Brasil foi a partir de 2018. ah, legal. E outra coisinha, Bruno, pessoal, fiquem à vontade também para fazer perguntas, hein? E eu acho que o Ricardo Deixa eu fechar tá participando da reunião, então também ele tem. Até gostaria que ele falasse um pouco para a gente depois do projeto de prevenção de acidentes na infância que eles têm lá na Unital. Então, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou tirando aqui as minhas dúvidas. Você estava falando que cadeirinha, independente da idade, no banco da frente, o airbag tem que estar desligado, é isso? isso. Pela lei, transportar criança no banco da frente. Até 14 anos, o airbag tem que estar desligado. E se você 14 estiver anos, usando a é? cadeirinha, é por causa do risco de ferimento. A maioria dos ferimentos do airbag é por fora de posição, out of position, que eles chamam. E você tem que ter uma altura mínima, uma distância mínima do painel para você usar. Então, para crianças abaixo de 14 anos, o ideal é o airbag da frente estar desligado, porque você tem um risco maior do airbag trazer problemas. Mas essa que você falou, que uma criança acima de 1,45, 10 anos, já poderia andar no banco da frente com, o elevador ou mesmo sem o elevador, né? Nessa situação, mesmo a criança só com o cinto de segurança, o airbag tem que estar desligado, deveria estar desligado, é isso? Até os 14 anos, o airbag tem que estar desligado. O Olha, ideal é você, quanto mais tempo conseguir levar essa criança no banco traseiro, é sim, melhor. sem Já dúvida. está provado que a criança maior transportada no banco traseiro, com o cinto de segurança do veículo, ela está menos exposta a ferimento do que se a criança estivesse transportada no banco da frente. Então, se conseguir Ah, uma criança de 10 anos, não é porque ela fez 10 anos que automaticamente ela vai para o banco dianteiro. Se conseguir deixar sim. até 12, 13, 14 anos no banco traseiro, é mais seguro para ela. Mas crianças Ah, abaixo de 14 anos no banco dianteiro, o ideal é o airbag ser desligado, o airbag do poxa, passageiro. poxa, eu não tinha essa noção. É, é, e, e você falou aí dos táxis e tudo mais, e eu não tenho essa vivência prática, mas e os ônibus escolares, você sabe dizer se eles têm esse tipo de acomodação adequada? Eu tenho a Ah, impressão que não, né? tem, tem. Hoje, quando vai transportar criança, por lei, não é mais igual era A van do no tio. nosso tempo, que a gente é tudo solto lá na cachorreira. Não, hoje, para transporte de criança, ele tem que ser transportado em dispositivo. Até mesmo Ah, ambulância, né? Ambulância para ah, transporte de criança, hoje em dia, a criança tem que ser transportada em dispositivos, é lei, é norma do SAMU já.
Ah, A única legal. exceção é ônibus de linha, né? Ônibus urbano e táxis e Uber. Ah, legal. Pessoal, fiquem à vontade, hein? Bom, eu queria boa noite a todos, né? Falo aqui, é Ricardo Marstelli, sou médico pediatra, até fazendo já um breve comentário, né? Elogiar o Bruno pela excelente exposição, escolha do tema, e também o Pedro pelo incentivo sempre que a gente traga os temas da prática do dia a dia da vida do pediatra, né? Eu sou médico pediatra aqui no departamento de pediatria, e aqui a gente desenvolveu um projeto que chama-se Prevenção de Acidentes na Infância. Em princípio, a gente criou um canal do Instagram, né? Até quem quiser seguir é prevenção.d.acidentes. Só que lembrando que no Instagram a gente não consegue colocar o cedilha e o tio, né? Então fica prevencão.d.acidentes. E a gente está treinando alunos, né? Do curso de graduação da medicina e da biologia, e eles vão a escolinhas públicas aqui do município e eles trabalham o tema de prevenção lá na escola com crianças de escola pública. Então a gente tem trabalhado três temas específicos com crianças, que é a sufocação, que é a maior causa de acidente e vítima fatal em criança até 1 ano de idade, afogamento para as crianças de 1 a 4 anos e os acidentes de trânsito para crianças acima de 5 anos, como tão bem disse o Bruno, né? Lembrando que a ocorrência de dano, acidente, lesão ou vítima fatal pode acontecer independente de ter uma estatística que favoreça o maior risco para aquela faixa de idade, né? E a gente já vem trabalhando esse tema, mas é assim como o Bruno falou, né? É isso que a gente está fazendo hoje, que é a conscientização, que é fundamental trazer esse tema para uma reflexão maior de todos. Eu queria lembrar a importância da legislação, né? Onde a gente consegue atuar com essas mudanças que o Bruno falou mesmo, personagens que vão à frente, defendem o interesse da criança, o direito, né, da criança, e a importância da fiscalização. Então, a gente sabe que, apesar de haver todo um processo, infelizmente, a fiscalização nem sempre é presente e muitas vezes a gente está num país ainda onde não tem a fiscalização, muitas vezes os pais deixam de utilizar o dispositivo de forma adequada, né? Então, eu queria deixar só o convite para seguir a gente lá no Instagram, e se alguém tiver mais interesse em saber como que a gente vai às escolinhas, né? A gente vai 3 vezes por semana, Taubaté tem 44 escolas municipal e a gente já orientou e treinou cerca de 8.000 crianças durante todo esse período que a gente tá desenvolvendo o projeto aí. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar do projeto e parabéns pelo tema. Eu acabei de colocar no chat, Ricardo, aquele link que você disponibilizou, então fica aí. E os números são impressionantes, né? Eu acho que né, a gente se preocupa, né, com a atresia de esôfago, a melhor forma de tratar e cuidar, e da artrite reumatoide e tudo mais, e a gente, né, isso que o Bruno falou, 1 a cada 3 ou 6 horas morreu uma criança por causa de um acidente que é completamente evitável, né? Tudo bem, ou pelo menos a gente tem a obrigação de reverter. E acho que realmente nós que temos contato com os pais, eu acho que eles não têm essa noção, né? Eu não tinha essa noção, né? De como transportar adequadamente os meus filhos. Isso que o Bruno falou agora do airbag na criança
menor de 14 anos, eu acho que ninguém faz, né? Então, eu acho que é uma coisa muito importante mesmo. E parabéns, eu não conhecia esse seu trabalho e, eu vi lá numa apresentação, né? Vocês fizeram uma apresentação em que congresso que foi, Cadu? A gente tem feito o estudo epidemiológico aqui do município, né? Então a gente tem participado de eventos, Congresso Brasileiro de Pediatria, a gente tem Legal. levado para o congresso aqui da região, regional, que é o CICTED, né? Que a gente tem tentado cada vez mais descobrir uma epidemiologia regional, né? Para É, trabalhar também com dados do município. Até porque, à medida que a gente observou, que nem agora, Taubaté teve um aumento do acidente ciclístico das crianças não usando capacete, né? E assim como o Bruno falou que o uso do dispositivo de segurança aumenta 74% a sobrevida dessas crianças, o capacete tem uma estatística muito parecida a essa, quando a criança sofre um acidente ciclístico, né? E aí agora a gente está trabalhando a questão do capacete na bicicleta e a gente monta umas estações e as crianças, mesmo pequenas, elas vivenciam a questão da estação e depois o objetivo é que leve as experiências que elas tiveram na escola para os seus pais em casa, né? Então a gente sim, educa a criança para educar os pais. e isso que eu ia comentar, né? Eu vi a apresentação e dizendo que um dos objetivos é justamente esse, né? E eu me lembrei de quando tinha campanha de cigarro, bebida, que isso de você focar na criança para a criança corrigir os pais é uma estratégia muito importante, né? Então, parabéns, viu? Parabéns, eu acho que é nossa obrigação. E a sociedade de pediatria, né? Tem vários colegas que estão bem envolvidos nessa história de prevenção de acidentes, né? Tem um projeto grande que é a Criança Segura. Eu acho que é nossa obrigação prevenir, né? Pessoal, está aberto, hein, para comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveitando aí o Bruno para falar sobre coisas ortopédicas, né? Só Quando... esqueci aqui, ó, deixar o jabá aqui, a propaganda. Qualquer coisa Claro, que claro. precisarem, qualquer coisa que precisarem de mim, eu estou no Prontil praticamente todo dia da semana. Atendo também aqui na Vitale Clean, perto da 9 de julho. Então, precisando qualquer coisa ortopédica de criança, pode encaminhar para mim sem problema nenhum, estou à disposição. E como a gente estava conversando antes, não precisa nem ser caso Não, não precisa nem completo, ser né? bucha, não precisa ser caso complicado. Pode mandar casinho tranquilo. Aquela famosa dor do crescimento, né, Bruno, que a gente sempre empurra para vocês, né? Ah, Ah, doutor, tá sentindo? Ah, é dor do crescimento. dor desde que nasceu, isso aí é o melhor. Pessoal, algum outro comentário? Bom, então eu gostaria de novamente te agradecer, viu, Bruno? Muito obrigado por se dispor a compartilhar com a gente essas informações. Agradecer o pessoal da PM que sempre nos apoia. É, essas apresentações elas ficam gravadas, né? Então eu vou disponibilizar, depois eu encaminho para você também, Bruno. Hoje em dia, eu não sei se você tem, né, Instagram, essas coisas no YouTube. Eu acho que a gente tem a obrigação de difundir esse tipo de informação. Com certeza vamos estar salvando algumas vidas aí no futuro. Obrigado novamente, obrigado a todos pela presença. Nós estamos tentando manter essas palestras aí com uma certa frequência e se vocês puderem nos ajudar a divulgar, é importante. É uma forma de congregar os pediatras e os demais especialistas que cuidam de crianças aqui na região do Vale. É isso então.
Bruno, abraço, hein? Muito obrigado. Pedro, obrigado, abraço, obrigado. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.